Bom dia com muita alegria, glória a Deus por esse dia que o Senhor fez para nós, dia extraordinário, o último dia do ano de 2018. Nossa, quem diria, né? Quem diria que ia chegar tão rápido? Pois é, chegou, né? Último dia do ano de 2018. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar um bom dia todo especial para quem está nos ouvindo, somente ouvindo, né? Pela nossa rádio, a Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Você vai ficar conectado conosco, né? Todas as vezes que entrarmos pelo Facebook, você também vai estar ao vivo com a gente pela Rádio Hebron. E o aplicativo passou, assim, por uma reforma maravilhosa, né? E é esse aplicativo lindo que você pode gravar nesse botãozinho vermelho, arquivar nesse branco, compartilhar, né? Com os seus amigos. Aí tem aqui também um reloginho aqui no meio que você pode programar. Opa! Você pode programar para desligar, né? Nossa, é uma bênção essa rádio. Você pode simplesmente ouvir, né? Tem serviços que não pode assistir durante o serviço, mas você pode ouvir. Então, se você pode ouvir, coloca o seu fone e fica conectado com a gente aí 24 horas do dia. Essa rádio, né? É a rádio que o Senhor nos deu para você ficar ali com a gente o tempo todo conectado. Então, não tem por que você falar, eu não consigo, porque a Hebron... Deixa eu te falar uma coisa, a Hebron é a primeira igreja virtual, né? Hebron, Igreja Apostólica Internacional, né? A igreja que você pode estar com ela o tempo todo. Você vai viajar, né? Você pode estar com ela. Eu vou fazer um trabalho fora e eu não tenho como, né, estar com a igreja. Tem sim. Baixa aí o aplicativo, você vai ver que vai dar tudo certo, né? Você vai estar com a igreja sim. Então, não tem porquê. Você viaja e continua com a igreja. Para onde você for, você pode levar a igreja aí pelo aplicativo e pelo Facebook. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar com vocês. Hoje, às 22, né? 22 horas começa a transmissão. Nós vamos contar alguns testemunhos, né? Então, 22h30 começa a palavra. Eu vou começar a transmissão 22 horas, né? 22h30 começa a palavra. E aí, nós vamos, né? Ver o que o Senhor tem para nós nesse ano de 2019. Como que vai ser esse ano de 2019? Quem participou dos propósitos sabe que nós recebemos 12 chaves. E essas 12 chaves, cada uma tem, né, a sua palavra profética. Cada mês é uma palavra profética. Significados, né? Você não, olha, fez o jejum, se santificou para receber as chaves. Então, você já sabe o que vai acontecer com o seu ano de 2019. O que eu posso dizer é que são palavras maravilhosas, palavras poderosas, onde você vai ter um ano extraordinário. Quem participou sabe do que eu estou falando. Esse ano extraordinário está te esperando. A partir das 0 horas, estaremos no ano de 2019. Quando nós recebemos a palavra para o ano de 2018, que era a consolidação de promessas, baseado no livro de Josué, nós falamos, meu Deus do céu, né? Que tremendo. E ontem eu estava assistindo uma ministração muito poderosa e foi tão tremendo aquilo que Deus falou ali, né, através desse ministro, falando que a consolidação de promessas que existiu na vida de Josué está sobre a nossa vida nesse ano. Eu falei, glória, né? Está mesmo, porque foi o ano da Hebron, consolidação de promessas. Esse selo de autenticidade do céu está sobre a nossa vida. E foi um tempo onde o povo, né? Josué viu o povo passar pelo deserto, morrer no deserto, nascer criança no deserto. Josué viu tudo isso. E
Entendi. Oh, desculpa, bispo, esqueci. E aí o que acontece? Josué viu tudo isso. Josué era um discípulo de Deus através de Moisés. Como assim? Moisés não se preocupou e nem era, eu acredito, propósito de Deus que ele fizesse de Josué o discípulo dele. O próprio Deus, tocando na vida de Josué, trabalhando no coração de Josué, fez com que Josué fosse discípulo de Moisés. Por que você fala isso, bispo? Porque todas as vezes que Deus falava com Moisés, se você for ver em Números, você vai ver que Josué estava onde? Na porta da tenda, ouvindo como era, querendo saber como que Moisés se derramava. Então, quer dizer, somente Deus tocando no coração de uma pessoa para que ela seja dessa forma. Deixa eu ver como que a bispa faz. Deixa eu ver o quanto que ela fica na presença de Deus. Deixa eu ver como que é que ela busca a presença de Deus. A pessoa é despertada pelo Senhor, não é despertada pelo próximo, que seja Bispo Marcelo, a Bispa Karen, o Pastor Fábio, não. Então, eu acho isso tremendo, porque Josué, ele foi despertado por Deus a estar sempre ao lado de Moisés. E ele também foi constituído por Deus homem de guerra. Então, quando Moisés foi retirado, arrebatado pelo Senhor, o Senhor foi conversar com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Eu preciso que você vá à frente desse povo agora e que você faça esse povo herdar a terra prometida. Existiu um tempo onde Josué foi visitado por Deus e falou, pronto, agora acabou o deserto. Acabou o deserto e agora vocês vão comer da novidade da terra. E nós vivemos tudo isso nesse ano de 2018. Começa a fazer uma retrospectiva, você que está na Hebron há muito tempo, começa a fazer uma retrospectiva e ver tudo aquilo que você viveu com a Hebron. Se não foi o livro de Josué todinho, os propósitos, os jejuns. Nossa, tem muito testemunho, cada propósito, cada jejum, o jejum do relógio de oração, o jejum do início do ano, que nós conhecemos os Salmos. Depois nós fizemos também com Davi os Salmos. Então, assim, nós andamos pela Bíblia toda, debaixo da palavra de Josué. Aonde você colocar o teu pé, ali eu vou te dar como herança. Aonde você colocar as tuas mãos, vai prosperar. Então, você vê que foi um ano de consolidação mesmo. Não tinha onde você ia que você não tinha vitória. Foi um ano de muita coisa, assim, de muita pressão, foi, Nós ainda vivemos aí por causa de governo, por causa de eleição, por causa de muita coisa, A situação econômica. Meu Deus do céu, foi difícil para muita gente, mas aqueles que estavam plantados junto ao ribeiro de águas vivas, contou muito testemunho, viveu muita promessa, e o Senhor fez a diferença nesse ano entre aquele que serve e aquele que não serve. Se você for em Josué 18, você vai ver que ele fala assim, e nenhuma, Josué 18 não, acho que 24, e nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de ser cumprida. Tudo que o Senhor falou a Moisés, Então, eu quero falar hoje que nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de ser cumprida na nossa vida. Não vai voltar vazia para o Senhor sem antes se cumprir naquilo que o Senhor designou. Às vezes você pode falar assim, bispo, mas eu não vivi muita coisa em 2018. Eu não tive muitas realizações em 2018, mas o que você precisava era a palavra no seu interior. E a palavra no seu interior é que vai fazer toda a revolução na tua história, vai fazer toda a revolução na sua vida. Então, muitas das vezes, eu não entendo, que eu ainda não vivi, não, acabando esse ciclo desse ano, aqui, hoje, tem novidade de vida para você a partir de amanhã. Mas, bispa, é só uma data. Então, no mundo espiritual, fecha-se um ciclo e inicia-se outro ciclo. Por isso, o ato profético que vamos fazer hoje, Eu falei, Senhor,
o teu povo precisa entender mais o que é estar na tua casa, o que é fazer o seu ato profético, o que é estar para receber a palavra, estar de joelho na tua casa. O teu povo precisa entender mais sobre isso, né? Por quê? Porque às vezes eu desprezo de estar na casa do Senhor, de fazer os atos proféticos. Por quê? Porque eu não tenho entendimento, né? E eu me cobro muito. E eu falei ontem à noite para o Senhor, será que eu não consegui fazer o teu povo entender o que era estar na tua casa? Será que o teu povo entendeu aquilo que o Senhor nos deu como ordem? Né? Então, se você não entendeu esse ano, se prepara para entender para o ano que vem. Você vai viver 365 dias debaixo da presença, da porção do Senhor, debaixo da palavra e debaixo das promessas de Deus, né? E eu fiquei muito triste porque eu vi notícias agora de manhã no meu Facebook, uma querida também me chamou falando, né? Então foram 2 casos assim de pastores que se mataram, uma das pastoras logo depois que saiu do culto. Então, é uma coisa assim que deixa a gente muito triste. Por quê? Porque perderam a salvação, né? Suicidas não herdarão o reino de Deus. Então, o que é isso? O que está acontecendo nesse tempo? Nós precisamos vigiar e orar. E nós não podemos brincar de sermos servos de Deus. Nós não podemos brincar com o altar do Senhor. Nós não podemos brincar de estar na presença de Deus. Quando tudo está bem, a gente está na presença de Deus. Quando tudo sai do nosso controle e não é aquilo que a gente está querendo, a gente não pode brincar. A gente tem que permanecer na presença do Senhor. Porque se está saindo alguma coisa da trilha, daquilo que você não gostaria que acontecesse, começa a louvar e adorar e falar, Senhor, me faz entender. Né? Tira a revolta do meu interior. Se for rebeldia, coloca por terra. Eu sou nascida do Senhor. Né? Começa a profetizar a palavra, começa a dar um novo rumo para a tua vida em 2019. Muitas das vezes você fala assim, mas hoje eu entrei no programa, Deus não falou comigo. Falou sim, só não falou aquilo que você queria ouvir. É diferente. Então, muitas das vezes, o Senhor tem falado, olha, presta atenção. Faz dessa forma, você vai por outro caminho. Não, eu vou dar um jeitinho aqui, que eu também sou boba, né? Olha a idade que eu tenho, eu sei muito bem viver, sei muito bem me virar. Pelo amor de Deus também, né? Aí você pega o sentido contrário. Quantas vezes o Senhor já falou pra gente que terra estéril é para aqueles que não obedecem? Quantas vezes o Senhor já falou para nós, vocês foram gerados para obedecer a minha direção. Então, esse ano de 2019, quando você for ajoelhar, não sei se você vai ajoelhar, se você não vai junto com a gente, mas quando você for ajoelhar hoje, né, em 2018, para virar 2019, peça perdão ao Senhor. Começa agora pelo programa já. Peça perdão ao Senhor de todas as vezes que o Senhor te deu uma direção e você não tomou. Né? Eu costumo fazer isso à noite antes de dormir todos os dias. Senhor, me ajuda a ser melhor amanhã. Mas tudo bem, se você não fez, nós temos a oportunidade de fazer, de zerar com o Senhor e de começar um ano totalmente diferenciado. Com gratidão no coração. Ontem, quem está no propósito do nosso jejum, às 6 horas da tarde, eu não aguentava gravar o áudio. Porque era o penúltimo, né? O penúltimo áudio. O penúltimo milagre. Né? E eu comecei a falar, o Senhor começou a falar comigo que estava selando a gente com o amor dele, né? Selando a gente com aquela porção. Me deu uma crise de choro durante o áudio, por quê? Porque foi o ano inteiro que o Senhor nos sustentou nesse amor. Nos sustentou dessa forma, que, sabe, é transbordante demais. O Senhor não nos deixou nenhum dia. Em João 6 fala que aqueles que o Senhor enviou a Cristo, de maneira nenhuma vai ser lançado fora.
O que é isso? Isso é a certeza para mim e para você, que o meu marido não vai ser lançado fora, né? Que eu não vou ser lançada fora, que os meus filhos não vão ser lançados fora, que os meus queridos que eu oro 24 horas não vão ser lançados fora, que a minha parentela não vai ser lançada fora, porque se tem uma coisa que nós confessamos esse ano, no livro de Josué, é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Estava falando com uma amiga minha, ela falou assim, o propósito de mães que mais me marcou, eu quero gravar aqui um dia só com mães, né? Para todas as mães falar das experiências. Que mais me marcou foi Casa de Promessas. E essa amiga, ela tem assim, todo o propósito, Deus marca ela com alguma coisa. Dá um sinal de alguma coisa com o filho. Né? E ela passa o áudio, mesmo para aquelas que não estão no propósito, desculpa, ela passa o áudio para outras mães que estão desesperadas. Então, ela acaba fazendo propósito com mais mães, mesmo que não esteja no grupo. Eu acho isso fantástico. E ela começa a me contar o que aconteceu com as outras mães também. Então, é algo assim sobrenatural demais. Eu quero te falar que se você confessou com a gente esse ano de 2018, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o último dia da nossa vida, você pode ter certeza de uma coisa. A palavra de Deus em João 6 está escrito. De maneira nenhuma ele vai lançar fora os queridos nossos. De maneira nenhuma ele vai lançar fora aqueles que o Senhor enviou para ele. Então, essa certeza é maravilhosa demais. O que o Senhor fez ali? Vamos colocar pelo número que está na palavra, 5.012 discípulos da porção dobrada do Espírito que caiu naquele lugar que ontem foi a multiplicação de pães e peixes. E Deus foi dando uma palavra em cada tempo. Deu uma palavra para o bispo, deu uma palavra para a gente no culto, e deu outra palavra para a gente às 6 horas da tarde. Isso é fantástico, fantástico, extraordinário. Então, nós realmente estamos cobertos pela palavra, estamos cobertos por aquilo que é a nossa certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acabou o deserto, né? Acabou o deserto. Agora é novidade da terra, né? Eles chegaram em Gilgal. Olha que tremendo. E ali agora começou um novo tempo. Você vai se alimentar das novidades da terra. É algo assim extraordinário. Se você parar para meditar, né? Deus fez algo extraordinário comigo ontem à noite, me mostrando o livro de Josué e todas as coisas que ele tinha feito na Hebron, para cada um de nós que estamos juntos aí todos os dias. Eu falei, gente, que fantástico. Que fantástico. Eu fiquei assim, muito feliz ontem à noite. Amém? Eu glorifico a Deus por esse ano, eu glorifico a Deus por cada um que orou com a gente. Né? Ai, meu Deus do céu, né? Tá pegando fogo na caixa d'água de todo mundo, como eu brinco todo dia. E vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, não é, Ana? Foi uma guerra, mas foi a guerra que nós tivemos vitória. Então agora, eu não sei você, mas a Hebron, nós podemos falar, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ah, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos consumido vivo, comido com farinha. E não é só a nossa vida, não. A nossa casa também. Os nossos bens também. O Senhor preservou, né? O Senhor poupou. E quando precisamos de mais do que tínhamos em mãos, o Senhor fez, o Senhor... Nossa, meu Deus do céu. Eu comecei a louvar a Deus ontem à noite, agradecer ao Senhor por cada uma das situações. Se você ainda não fez isso, daqui a pouco nós vamos orar. E você vai fazer isso comigo, em nome de Jesus. Amém? Mas você vai se preparar. Porque se teve uma coisa que o povo entendeu, é porque simplesmente o povo, quando não tinha entendido ainda que guerra se ganhava com santificação, o Senhor foi e ensinou a Josué e mandou um recado para o povo. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Nós estamos nos santificando e hoje
o último dia do nosso jejum. Aleluia, bispo. Aleluia. Amanhã, todo mundo tomando café, todo mundo tomando refrigerante. Hoje é meia-noite, né? Terminou o culto, consagrado o nosso jejum. E olha que tremendo, né? Que tremendo. Então, nós estamos nos santificando para viver essas maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós e por isso estamos alegres em nome de Jesus. Eles tiveram derrota em Ai. E Deus fala com Josué que tinha coisas que não era para ser levado para a tenda deles, né? E foi levado. E eram coisas consagradas a outros deuses. E aí, como que foi? Simplesmente o Senhor chama Josué e fala, olha, não vou entrar no detalhe porque nessa palavra que eu vou ministrar, amém? Olha, dá esse recado para o povo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. O que é essa santificação? É me separar. Eu vou me separar para viver o melhor de Deus. Eu vou me separar. E eu sei que eu vou viver os meus milagres. Então, o nosso jejum termina hoje. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, em nome de Jesus. E é o Deus de maravilhas que nós estamos falando. Maravilhoso, Isaías 9:6, que é do nosso mês de dezembro. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte. Aleluia! Grande é o nome do Senhor. Então, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, hoje à noite, né? Quando for a virada, simplesmente, você vai receber o novo de Deus. Você vai receber uma nova história, uma nova vida do Senhor para a tua casa, para a tua família. É mudança de história diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Daqui. Ó quem chegou aqui no estúdio. Aqui. Belinha. Tá de piercing. Ó aqui. Antes da gente terminar aqui. Olha aqui. Ó, de piercing, de lacinho. Feliz ano novo para todo mundo. Olha lá, ó. Caiu o lacinho? Oh. Hã? Aleluia. Que isso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Marcos, capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia comigo, com essa palavra, o último milagre do nosso propósito. Estou certa, Bispão? Você ministrou onde? Mateus? Então vamos ministrar Mateus. Eu estudei no... Vamos ministrar Mateus. Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Vamos em Mateus 14, onde o Bispão ministrou. Amém? Vamos lá. Quem está comigo aí? Bom dia com muita alegria para Maísa, para Camila, para Alice, para Ana Paula Borges, para Fran. Bom dia, Bispão. Bom dia, Aninha. Bom dia, tia Cida, que está aqui comigo também. Bom dia, Cida Nogueira. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Helena. Bom dia, Maurício. Glória a Deus. Bom dia com muita alegria. Essa família linda aí que veio para cá, que nós nos conhecemos, foi uma grande bênção, né? Jorge, bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Fran Santos, Fran Monte. Deixa eu ver. Felipe Santos, pastor, né? Que eu já dei bom dia aqui. Ele veio aqui. Helena, bom dia com muita alegria. A Carolzinha que está pela rádio. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ontem ela mandou um louvor tão lindo para mim, ela é levita, né? Cantou Jó para mim, que eu amo esse louvor, oh, aleluia. Camila Rafaela, eu já falei, Alice Batista também eu já falei, acho que eu falei todos agora, né, Bispão? Glória a Deus.
Aleluia. Vamos lá, então? 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória ao nome do Senhor por esta palavra. Toda vez que eu ministro essa palavra, eu vejo que o Senhor, ele quer tratar de muitas áreas da nossa vida. Mas a principal é o medo, a ansiedade, né? Aquilo que nós tememos quando começa a acontecer uma situação contrária àquilo que você tem controle, né? Nós estamos falando de Pedro, né? Que é Simão Pedro, pescador. Então, você não vai me dizer que pescador não pega tempestade, né? Pescador não pega vento, não pega nada disso. Que experiência que ele tinha com o mar, então? Nenhuma. Então, quer dizer, as suas experiências de nada servem, né? Como assim gritar de medo diante de uma situação que lhe era corriqueira, né? Quantas vezes você acha que Pedro saiu para pescar e pegou uma tempestade? Então, para pensar um pouquinho. Quantas vezes nós passamos pela situação, quantas vezes, então, vem o desespero, o medo, a angústia, né? Vem o quê? A ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas para saber como vai ser esse ano, porque dia 1º, né, acho que é 10 para as 3 da tarde, nós temos a posse que vai passar pela Gospel, vai passar em todos os canais abertos, a posse do nosso presidente. Se eu não me engano, é 14h50, 14h45, uma coisa assim. Vai passar em rede aberta. Então, todo mundo está assim, será que ele vai fazer tudo o que ele prometeu? Só que nós precisamos entender que nós não elegemos Deus, nós elegemos um presidente, que é ser humano. E ele vai fazer tudo o que ele conseguir fazer dentro do possível, né? Então, nós temos que estar orando, como a gente ora aqui no programa todos os dias pela vida dele, o nome dele é um dos primeiros da lista, né? Nós temos clamado por ele no monte, pela família dele. Ele é um presidente que está aí, nós estamos pedindo, nós da Hebron, estamos pedindo para que ele tenha um governo segundo o coração de Deus, né? Então, que ele seja um Davi na mão do Senhor. Eu, particularmente, vejo assim e estou pedindo dessa forma, né? Então, tem pessoas que não conseguem ficar paradas. Tem pessoas que não conseguem esperar o que será que vai acontecer. E entra numa crise de ansiedade muito grande. E a crise de ansiedade leva a quê? A depressão. A crise de ansiedade leva você a fazer o quê? A comer mais, a fumar mais, a beber mais, tudo mais. Você passa dos limites em tudo. Por quê? Por causa da ansiedade.
E Davi nos fala, né? E nos ensina. Lançar todas as nossas ansiedades no altar do Senhor. E se você for estudar Pedro, né? Nós tivemos o ano, não me lembro muito bem qual foi o ano, se foi 16 ou 17, que foi o ano da grande pesca. 17? Foi o ano da grande pesca. E o ano da grande pesca nós falamos sobre Pedro, né? E foi uma grande bênção. Mas nós vimos que Pedro, um cara sanguíneo, um cara que, meu Deus do céu, portanto que, né? Quando chega os soldados para pegar Jesus, né? O que acontece? Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, né? E na hora ali o Senhor pega e cola a orelha do soldado. Não é assim, você não pode fazer dessa forma. E a gente vê Pedro sempre reagindo de uma maneira que todo ser humano reage, que tem essa compulsão, né? Que é ansioso, que é sanguíneo, que é desesperado, que não espera nada. Às vezes você não deixa nem a pessoa terminar de falar. Você já está falando em cima de tanta ansiedade, porque você, isso, porque você é aquilo. Então presta atenção, né? Aqui, Pedro também foi o primeiro a falar. Peraí, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. O que acontece? Simplesmente a ansiedade foi tanta que gerou um medo, que gerou um pavor em todo mundo ali, que pensaram que Jesus era o quê? Um fantasma. E muitas das vezes você está vendo a situação diante dos seus olhos e você fala assim, meu Deus do céu, não pode ser, é um fantasma. Porque o medo, o desespero de estar sozinho, do Senhor te abandonar, de não ser o Senhor, de ser largado, né? De ser abandonado. Porque o Senhor não mandou que a gente entrasse no barco. O Senhor não mandou que a gente fosse para o outro lado. E agora, olha o que está acontecendo aqui. E olha o que está acontecendo aqui. Simplesmente, o Senhor estava indo ter com eles. Mas de uma forma sobrenatural. E aquilo que você não tem controle, né? Que você acha, não, bom, agora lascou. Eu não tenho controle do natural. Como que eu vou viver o sobrenatural? A experiência de Pedro, então, foi levada para onde? Enfiar dentro do saco e acabou. Né? Depender do Senhor é algo que eu corro risco. Ele mandou a gente estar dentro desse barco. Ele mandou a gente passar para o outro lado. Como assim agora nós estamos perecendo? Você precisa hoje, nesse dia de hoje, receber essa palavra, ser curado de todo medo de abandono, toda rejeição, toda angústia, né? Se o Senhor mandou você fazer, faz e espera. Se o Senhor te deu uma ordem, uma direção, espera. Né? Esse abatimento que te dá todas as vezes que você não tem controle da situação, mas não vai ter controle mesmo, porque você entregou a tua vida para Jesus. Não é você mais que controla, não é mais você que dá a direção para a tua vida. Presta atenção. A partir do momento que é o Senhor que está no controle, Ele não vai dividir com você o controle. Ele não divide a glória dele com ninguém. Você acha que para mim é diferente? Eu oro por uma situação, oro por uma situação, oro por uma situação. Aí eu vejo, não rolou, Deus. Aconteceu, Deus. O Senhor fala assim, escuta, eu comecei a boa obra, eu sou fiel e justo para completar. Por que você quer pegar esse fardo para você? Você quer pegar esse peso para você, sendo que você já entregou tua vida para mim? Por que você quer ser o dono da tua vida? Por que você quer a glória para você? Estou fazendo essa pergunta nessa manhã para você. Por que você quer a glória para você? Por que você quer resolver tudo no peito? Por que você quer esse peso na tua vida? Não existe mulher maravilha, não existe super-herói. Não existe, viu? O nosso super-herói é o Senhor.
Muitas das vezes eu falo, Senhor, eu estou entristecida porque tal situação aconteceu, mesmo eu estando no teu altar. O Senhor pega e me dá aquelas lapada. Eu terminei a obra. Para, então, de me chamar de fantasma. Eu estou na situação. Para, então, de querer a glória para você. Fala assim, eu orei, eu jejuei, eu clamei. Então, por isso que eu estou vivendo. Você está vivendo porque o Senhor é misericordioso e ouviu as suas orações, se posicionou no momento certo, obedeceu ao Senhor no momento exato, então o Senhor foi e liberou, porque era tempo de liberação. O que importa? Importa você obedecer. Aqueles que amam ao Senhor buscam o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? Quando eu me posiciono, eu estou falando para o Senhor que eu estou pronta para receber o milagre. Por outro lado, Pedro se posiciona dentro desse barco, toma a atitude daqueles que ficaram para trás, né? Eles tiveram medo, eles tiveram uma sensação que paralisou eles. Pedro toma a atitude e ainda é chamado de homem de pequena fé. Por quê? Porque ele olhou para a situação. O Senhor queria dar o mesmo poder para ele que estava executando naquele momento, andando sobre as águas. Aquele que dominava pescaria, que dominava tudo, ter o poder de andar sobre as águas, ter essa experiência marcante na vida dele, o que acontece? Ele olha para a situação. Quando ele olha para a situação, ele vê a loucura que ele estava vivendo. Quantas vezes nós estamos no meio de um milagre e a gente olha a loucura que a gente está vivendo e a gente fala, meu Deus do céu, e agora, né? Ai, meu Deus, se eu afundar, como que vai ser? Várias vezes eu já ministrei aqui, aquele que te deu o poder de viver o milagre é aquele que vai te sustentar no milagre. Ele é Deus, que não erra. E aqueles que ficaram dentro do barco? Aqueles que ficaram dentro do barco tiveram um medo que paralisou eles. O medo de viver o sobrenatural. O medo de viver coisas novas. Paralisou eles. Congelou, ficou ali estagnado. Esse é o medo que eu não posso ter. Porque esse medo vem da ansiedade, vem do pavor e me paralisa. Então, nesta manhã, o medo do sobrenatural, o medo das coisas novas que o Senhor vai fazer na tua vida, não vão poder te estagnar. Você vai precisar tomar uma atitude, ficar de pé e falar, Deus, eu quero novo, eu quero andar em novidade de vida, eu quero o sobrenatural. Eu quero viver. Tira esse medo do meu interior. Tem pessoas que têm medo de tomar atitudes e estão paralisadas no mesmo lugar. Eu tenho medo de tomar essa atitude. O que eu vou fazer com meu filho? O que eu vou fazer com a minha filha? O que eu vou fazer com a minha mãe? O que eu vou fazer com meu marido? Toma a atitude hoje, escolhe a Cristo. Como que você vai fazer? Não, você vai entregar a tua vida para Jesus e vai deixar Ele fazer. Acabei de falar, você não pode querer a glória de Deus na sua vida, querer ser glorificado no lugar de Deus. Você não pode resolver tudo com a força do seu braço. Mas olha como eu estou nesse final de ano. Presta atenção. Grandes coisas o Senhor fará, mas é necessário você tomar um posicionamento. Todos os grandes milagres foi necessário um posicionamento. O bispo ministrou aí poderosamente, não deu para ministrar os 35 por causa dos nossos desafios, né? Mas ministrou aí 16 ou 17, bispo? Eu acho que 17, né? 17, né? 17 milagres que todos foi tomado um posicionamento antes de viver o milagre. Né? O posicionamento dos discípulos, receber aquele pão, olhar para aquele pão, aquele pedaço de pão,
e falar, não, a gente vai alimentar essa multidão toda. Eles tiveram que tomar uma atitude, porque foi multiplicada a matéria do pão, e disso eles não entendiam nada. De milagre, eles só entendiam que eles estavam vendo. Então, presta atenção numa coisa. A tempestade está açoitando você? O que está acontecendo? A situação está difícil. Eu preciso tomar uma posição. Preciso me levantar desse barco hoje e falar, Senhor, eu vou ter contigo. A atitude de Pedro colocar o pé para fora do barco foi algo assim tão extraordinário, né, que o capacitou a viver o sobrenatural. Andar sobre as águas, quem não viu, é loucura. É loucura. Mas o evangelho, para muitos, é loucura. Né? Para nós é poder. Para muitos que não conhecem a Cristo, é loucura. Então, o que eu preciso fazer? Tomar o posicionamento que Pedro tomou. Ele não deixou com que o medo o paralisasse. Mas os discípulos ficaram ali paralisados, atônitos, ansiosos, com pânico. Parou tudo na vida por ter essa ansiedade. Parou tudo por ter esse medo. Parou tudo por ter esse pânico. Gerado pelo quê? Pelo que eu falei no final, no começo, perdão. Medo de ser abandonado. Mas foi Deus que mandou a gente para cá. Agora, olha o que a gente está passando. Né? Olha isso tudo. Não tinha só Pedro ali dentro do barco que era pescador. Olha isso que nós estamos passando. O abandono. O medo de estar sozinho ali naquela situação. O medo de viver um envio que foi Jesus Cristo que deu. O medo de viver o novo. E era somente para passar para o outro lado. Muitas das vezes, nós não temos a visão do que é estar do outro lado, passar para o outro lado. Nós queremos estar aonde eu domino, aonde eu enxergo, aonde eu consigo me defender. Isso é normal do ser humano. Quando eu não tenho o controle do natural na minha vida, eu começo a sofrer todas essas paralisações que vêm do mundo espiritual. Mas por que eu não tenho domínio da minha vida? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele não erra. Ele não te coloca em barca furada. Ele não tem como dar errado com Jesus. Não, mas deu para eles. Não, não deu. Foi uma marca que o Senhor queria colocar sobre a vida deles, um milagre de andar sobre as águas e mostrar para eles que até na natureza eles tinham o domínio. Como foi? Como que foi? Quando Jesus estava dentro do barco, dormiu e teve também a tempestade. Como foi? Acordando Jesus, acorda, será que o Senhor vai deixar a gente perecer? O Senhor vai ficar aí dormindo? Quem é esse que até os ventos obedece? É esse que está na tua vida. E aí, agora nós estamos vendo que tu és filho de Deus. Quantas vezes, né, o Senhor ia precisar fazer milagre para que todos vissem que, agora eu estou vendo que o Senhor é filho de Deus. Agora eu estou vendo que o Senhor é o Messias. A escolha de Pedro para que se tornasse a igreja de Cristo, sobre ele o Senhor fundamentou a igreja. A primeira igreja foi fundada em Pedro. Por que você está falando isso, bispo? Porque nós somos a igreja. E o Senhor já deixou isso claro para Pedro. Mas foi o primeiro apóstolo que ele ungiu ali, fundamentando a nossa igreja. Né? Simão Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor estava dando ordem e domínio para ele. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que desligares do céu será desligado da terra. E o Senhor foi trabalhando sobre a vida de Pedro e colocando ele à frente do chamado. Olha, sobre você, as portas do inferno não vão prevalecer, porque você é a igreja. E eu coloco essa palavra hoje sobre a tua vida.
as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Em nome de Jesus, você vai viver o sobrenatural de Deus. Então Jesus Cristo fala aqui com Pedro: Pedro, você foi homem de pequena fé. Por que duvidaste? E nesta manhã o Senhor está falando com você. Por que você está duvidando da obra que eu vou fazer na tua vida? Por que você está duvidando do sobrenatural que eu tenho para você? Você falou, manda eu ir ter contigo. Isso quer dizer o quê? Ele estava pronto para viver esse milagre. Por que duvidaste? Porque viu que a tempestade aumentou? Quantas vezes a gente começa um jejum e a tempestade aumenta? Quantas vezes a gente começa um jejum e era para ser efetivado no serviço e é mandado embora? Por quê? Porque o Senhor tem coisa maior. Quantas vezes nós começamos um jejum e o filho vai embora de casa? Quantas vezes começamos um jejum e o teu ministério é arruinado? O que é isso? O Senhor quer te dar o poder de restituição muito maior do que aquilo que está acontecendo na tua vida hoje. Você começou a se santificar, você vai viver maravilhas do Senhor. E quantas vezes a gente fala, espera, acalma, o Senhor tem coisas grandes para você. E aí você fala, não, porque eu não sei o quê, porque eu não aguento, porque eu não sei o que lá. Ah, mas o Senhor não vai te dar um fardo maior que você possa carregar. Você pega e sai da posição, sai da igreja, né? Para de ir para a igreja, sendo que a obra estava para ser concluída. Né? Eu fico imaginando quando um pedreiro pega uma obra, né? E abandona a obra e te deixa na mão, você não consegue achar ninguém para fazer aquela obra. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou terminar essa obra aqui? O Senhor não é o pedreiro, o mestre da obra que vai te deixar na mão. O Senhor é aquele que conclui a obra que Ele iniciou na tua vida. Presta atenção nessa palavra hoje. Você está pronto para viver o sobrenatural de Deus. Toma atitude hoje para ter com o Senhor. Toma atitude hoje. Ah, mas meu Deus, eu já confessei a Cristo. Eu já estou na igreja. Mas o medo tem te paralisado. Né? Coisas que você viveu lá atrás. O abandono que você viveu lá atrás. A rejeição que você viveu lá atrás. Você está achando que por ser Deus, e você não tem o controle, você não está vendo Ele, Ele vai te deixar na mesma situação que o pai, a mãe, o marido deixou um dia. Presta atenção na palavra que você está recebendo hoje. O Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Ele não vai te abandonar no meio do mar. Ele não vai te abandonar no meio da tempestade. Pelo contrário, em Isaías diz que se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não arderá em ti. Então, o que está acontecendo? Que essa angústia, esse medo está me paralisando. Hoje você vai ser curado desse medo, dessa angústia, desse abandono, dessa rejeição. E em nome de Jesus, aquilo que é além do que teus olhos podem ver, quem está no controle? O Senhor. Além daquilo que os teus ouvidos já ouviu, quem está no controle? O Senhor. Além daquilo que já subiu no teu coração, quem está no controle? O Senhor. É tão claro, porque aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, é o que nós temos é o que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então fica na posição. O Senhor não vai te abandonar. Você pode ter certeza que nenhuma das palavras do Senhor vai voltar para Ele vazia, sem antes se cumprir naquilo que Ele designou. Consolidação de promessas, esse é o selo que está sobre a tua vida. Vai chegar um tempo onde você vai sentar e vai viver tudo que você orou. Você vai viver tudo e vai comer tudo que você orou. Você vai falar assim, meu Deus do céu, né? Já fizeram até quadros sobre isso, adesivo falando, hoje eu me alimento daquilo que eu orei. E é assim que vai ser a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor não rejeitou
o medo que Pedro sentiu quando ele viu que ele estava afundando. Foi propósito de Deus ele afundar. Por quê? Porque só vivendo no sobrenatural, na dependência de Deus, é que eu posso andar sobre as águas. Dominar aquilo que Pedro estava fazendo, ele não poderia. Então você vê aqui que na hora Deus abate ele. Como assim, bispa? Quando ele viu que ele estava andando sobre as águas, que ele poderia dominar aquilo, ele afunda. Senhor, me salva. Salvo. Pega na mão de Pedro e traz ele para cima, coloca ele dentro do barco. E entra junto no barco. Para mostrar o quê? O sobrenatural, eu só vivo na dependência de Deus. Entendeu? Quer que eu repita? O sobrenatural, eu só vivo se eu depender de Deus. Amém? Eu quero orar com você agora, abençoar o teu dia. Quem vai vir para cá, né? Que entre em contato, fala, ó, eu tô indo, né? Para poder organizar tudo aqui no 11 973 8161, né? Que vai participar dos propósitos que começa às 17 horas. Nós vamos colocar no Face, mas logo nós vamos abortar. Então, como o ano passado, tá? A gente filma o ato profético, mas depois exclui, tá? E a virada vai ser transmitida ao vivo às 22 horas. Amém? Glória a Deus. Bora lá, então, orar. Quero orar por todos vocês que entraram no programa hoje. Ungir. Ah, é. Verdade. Verdade. Minha prima também. Aleluia. Ela entrou? Não? Você que colocou? Ah, que bonitinho. Oh, glória. Vou ungir aqui, em nome de Jesus. Nós temos duas aniversariantes hoje, né? A Verônica, que é mãe da Milena, que vai estar aqui com a gente, e a minha prima Mônica, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos orar pelos valentes e pelos dizimistas fiéis, em nome de Jesus. E eu quero ungir a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, profeticamente te ungindo já para essa virada, te ungindo agora também, que o Senhor te revista de poder, de unção, de autoridade. Que essa unção com óleo quebre todo jugo, que despedace com toda enfermidade, que haja poder do Senhor na tua casa, que seja uma ceia extraordinária. Todas as palavras contrárias, todo o peso de palavra, toda inveja, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar pelos dizimistas que estiveram conosco esse ano de 2018. Opa, 2018. E os valentes de Davi que estiveram conosco também em 2018, não deixando a obra parar, não deixando perecer a casa do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, Senhor, eu quero ungir de uma maneira especial, Senhor, cada dizimista da Hebron, cada valente de Davi, ora, caia, xuriandere, canta, labás, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem com o teu poder e com a tua glória e visita os teus servos agora. Repreende o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena no dia de hoje. E eu quero te louvar e te agradecer por cada um que entendeu o que era ser um valente de Davi, que é uma oferta de amor na tua casa. Senhor, supre a necessidade dos valentes, supre a necessidade, Senhor, dos dizimistas fiéis. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano,
é o que o Senhor tem preparado para eles. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Faz obra de milagres e de maravilhas. E em todas as coisas, Senhor, nós te entregaremos honra, glória e louvor pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Isaac, faça com o teu povo, Senhor, que dizima, que oferta, que entrega ofertas por amor. Senhor, em nome de Jesus, eles plantaram esse ano, faz eles colherem a 100 por 1, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Manifesta do teu poder e da tua glória. Senhor, eu quero te apresentar, Deus, essas vidas, Senhor, que entraram no programa hoje, Deus. Manifesta do teu poder e da tua glória, dos teus sinais e das tuas maravilhas. Ora, caia, xuriandere, canta, lavaia, xuriandere, baralabás. O Senhor é Deus forte e poderoso nas batalhas. Todo medo, Senhor, toda angústia, toda depressão, toda tristeza, toda ansiedade, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Todo medo que estava te paralisando, toda ansiedade, toda depressão, agora toda angústia, fora, pelo poder que é no nome de Jesus, toda sorte de enfermidade, para o abismo em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a Josefina, Deus. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor, para anular todas as células cancerígenas. Pai, em nome de Jesus, todas as metástases, caia por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Paralisa, Senhor, essa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, manifesta da tua glória e do teu poder, com os teus sinais e com as tuas maravilhas. Faz obras de milagres, Deus. Ora, caia, xuriandere, baralabás. Em nome de Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido e enviamos agora para a vida dela a tua cura, a tua libertação, a tua restituição, o teu renovo, o teu refrigério, Deus. Em nome de Jesus, oramos agora pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Manifesta, Deus, o teu poder e da tua glória. Cerca ele, Senhor, por trás e por diante. Coloca as tuas mãos sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Este é o salmo, Senhor, que nós conhecemos muito bem. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide da casa do Jair Messias Bolsonaro. Cuida da esposa dele, cuida dos filhos. Cobre com o teu sangue, capacita ele, reveste ele, Senhor, do teu poder, Pai. Faz obra de maravilhas, dá ordem aos anjos a respeito dele, para que guarde ele, para que ele não tropece em nenhuma pedra. Profetizamos, Deus, que esse governo dele será segundo o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, como o Senhor governava através de Davi, vem governar através da vida do Jair Messias Bolsonaro. Em nome de Jesus, para que o Brasil, Senhor, colha a 30, a 60 e a 100 por 1. Senhor, cura o nosso Brasil, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xuriandere, cantalaba, xuriandalabaias. Eu quero te louvar e te agradecer pela vida do pastor Carlos, Pai, em nome de Jesus. Pelo livramento que o Senhor deu da malária. Senhor, hoje ele já está na enfermaria e eu quero te louvar e te agradecer e bendizer o teu nome, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Aleluia, Senhor. Restaura agora os rins dele, Pai. Manifesta do teu poder e da tua glória com os teus sinais e com as tuas maravilhas. Senhor, a pastora Eliana, Pai, eu te peço que o Senhor levante ela, levante o esposo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ela tem feito na tua obra, o quanto que ela fez, Senhor, o quanto, Pai, que ela entregou de oferta por todas as vidas. Nós conhecemos, Pai, a história dela. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção da vida dela e do pastor. Manifesta da tua glória e do teu poder. Cura, Senhor, o corpo, a alma, o espírito. Todas as feridas na alma, Senhor, seja cicatrizada agora pelo teu poder, pela tua glória. Senhor, em nome de Jesus, diabetes e pressão alta, em nome de Jesus, dá ordem agora, Senhor, para que teus servos sejam curados e libertos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, traz um tempo de águas de descanso, de refrigério para a alma, Senhor, em nome de Jesus. Olha para aquilo que eles fizeram
reto diante da tua presença, Senhor. E como Ezequias, Senhor, que teve a mudança de história, muda a história deles diante dos olhos deles, Pai, e dá os melhores 15 anos da vida deles. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da Mônica, Pai, que é aniversariante do dia, da Verônica, Senhor. Manifesta da tua glória e do teu poder, das tuas maravilhas, Senhor. Cria caminhos, Senhor. Desculpa. Para que elas venham te conhecer, Senhor, te adorar, Pai, em nome de Jesus, de com elas andar, Pai, em nome de Jesus, manifesta do teu poder e da tua glória, dá um ano de 2019, Senhor, repleto, Senhor, da tua presença para elas, Pai, nada adianta se nós não tivermos a tua presença, Senhor, nós abençoamos a vida delas como igreja, em nome de Jesus, visita a Alice, Pai, manifesta da tua glória e do teu poder. Ah, Senhor, visita o Léo, visita, Senhor, a Vanessa, o Emerson, a família deles. Manifesta da tua glória e do teu poder. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cobre essa família com o teu sangue. Manifesta, Senhor, da tua unção e das suas maravilhas. Ora, caia, Shuriandere, Baralabás. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Eu abençoo a tua virada, eu abençoo a tua comunhão, eu abençoo a tua ceia. Em nome de Jesus, vai sobejar, vai ter uma prosperidade abundante, vai sobrar para você dividir e enviar porções em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus, essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você seja visitado agora pela alegria do Senhor e a paz que excede todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A lista de pedidos vai ficar aqui no altar, como sempre, né? Na sexta-feira, nós iremos subir, queimar todos os pedidos, como eu faço toda semana, né? E você vai ver que existe milagre para você no altar de Deus. Você vai ver que o melhor de Deus está por vir. E esse ciclo que vai encerrar hoje, vai colocar por terra toda a paralisia na tua vida. Você quer viver o sobrenatural? Dependa do Senhor. Foi isso que o Senhor ensinou a Pedro. O sobrenatural você pode viver, só precisa aprender a depender de mim, em nome de Jesus, amém? Na força do braço, não vai, mas na força do Senhor, vai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então, quem está no propósito, às 18 horas, será o último áudio do nosso propósito, às 5 horas da tarde, eu vou gravar antes, né, o áudio do propósito, às 5 horas da tarde, então, começa o nosso propósito aqui dos atos proféticos, em nome de Jesus. E às 22 horas, então, eu espero vocês para a gente fazer a nossa virada. Prepara a ceia, compra o pão de forma, compra o suco de uva, pega o copinho descartável, coloca, corta o pão bonitinho, quadradinho, né? Fica esperando, porque na hora que eu consagrar minha ceia aqui com o povo, você vai consagrar a tua aí, vai ser a primeira ceia do ano de 2019, domingo, né? No próximo domingo será a nossa primeira ceia do corpo na igreja, a primeira ceia do ano no corpo, né? Que todos estão juntos. Amém? Então, glória a Deus, se prepara, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, um grande beijo. Ah, não posso esquecer, né? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família. Tchau, tchau.